Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Sexta-feira, dia de live. Então, hoje a Nutri vai falar para você sobre os alimentos saudáveis que estão aumentando a sua pochete, estão te sabotando. Então, se você que está aí comigo, diga para mim se você está me ouvindo, se o som tá bom aí da Nutri, para a gente continuar. Se você que está aí me assistindo, você come tudo certinho, toma suco detox, come fruta, come pão integral, come arroz integral e mesmo assim a pochete continua aí saltando em cima da calça. Então, hoje a Nutri vai contar a verdade que ninguém te conta. O porquê que esses alimentos saudáveis sabotam o seu emagrecimento. Então, fica comigo. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Pieretti, nutricionista, especialista em emagrecimento e na internet ajudo mulheres acima de 40 anos a secarem a pochete sem passar fome e comendo o que gosta. Então, vamos lá. Alimentos saudáveis que sabotam o meu emagrecimento. Então, quando eu engordei 15 quilos, eu também voltei a fazer o que eu aprendi na faculdade, que é comer de 3 em 3 horas, comer alimentos saudáveis, fazer atividade física e mesmo assim eu não conseguia resultados. E aí eu passei a entender que não era sobre os alimentos, era o que aquele alimento fazia no meu corpo. Então, às vezes a gente acha que um alimento é saudável, mas ele está atrapalhando o meu emagrecimento. Por quê? Porque nós mulheres, depois dos 40 anos, o nosso corpo muda. Nós não temos mais 20 anos, né? Nós temos 40 ou mais, né? Ou 35, ou tá chegando no 40, né? Mas nós não temos mais 20 anos. Então, nossos hormônios mudam, nosso corpo muda, nosso metabolismo muda. A gente fica com maior resistência à insulina por causa da idade. Porque eu vim consumindo alimentos que inflamou o meu corpo e causou uma resistência à insulina. Então, meu corpo não funciona mais, meu metabolismo abaixa, meus hormônios vão se desregular e aí eu acho que esses alimentos saudáveis que eu tô fazendo a coisa certa, né? Assim como a Nanda, por exemplo. A Nanda ontem, ela terminou, é uma aluna do projeto 19 dias. Ontem, ela terminou os 19 dias dela com menos 16 centímetros de cintura. É isso mesmo, menos 16 centímetros de cintura em 19 dias. Mais um Nutri 16 centímetros? Sim, 16 centímetros ela perdeu em 19 dias. E a semana que vem nós vamos fazer uma live mostrando os resultados que ela teve durante esses 19 dias. Nós já fizemos uma live quando fez 10 dias e agora nós vamos mostrar os resultados em 19 dias. Então, a Nanda também, quando ela entrou no projeto, ela falou assim para mim, Nutri, eu quase não como. E quando eu como coisas saudáveis. E aí, o que acontece? Ela achava que ela não comia. Ela achava que os alimentos que ela comia ia ajudar ela no processo de emagrecimento. E hoje, ela usando a estratégia certa, usando os alimentos certos que o corpo dela precisa, o que aconteceu? Ela eliminou 16 centímetros de cintura em 19 dias. Mas a gente vai contar essa história ao vivo para vocês a semana que vem. Então, os alimentos saudáveis, né, a gente acha que ele está ajudando no processo de emagrecimento, mas na verdade ele está me atrapalhando. Por que, Nutri? Por que esses alimentos estão me atrapalhando? Eles estão te atrapalhando porque, por exemplo, se você acorda de manhã, você come tapioca. Ó, tapioca, Nutri, eu já ouvi falar
Algumas nutricionistas também já me falaram que tapioca é um alimento saudável. Sim, é um alimento saudável, mas ele não vai te ajudar a secar a pochete. Por que ele não vai te ajudar a secar a pochete? Porque ele tem alto índice glicêmico. E uma tapioca é igual a 2 pãozinhos francês. O que, Nutri? Sim, dependendo da quantidade de pó que você coloca, é igual a 2 pão francês. Então, são alimentos saudáveis, mas que nesse processo não vai te ajudar no emagrecimento. Aí você come uma fruta. Aí você come a tapioca, aí eu como tapioca de manhã e uma fruta, por exemplo, o mamão. Tá ótimo, super saudável, mas seu índice glicêmico vai lá em cima, sua glicemia sobe. Sua glicemia subindo, ela vai te ativar um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. Então, quando der 9 horas, você vai estar, nossa, que fome, meu Deus do céu, tá um oco na minha barriga. Senhor, o que é isso? Ai, meu Deus, eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome. Por quê? Porque você ativou logo de manhã um hormônio chamado grelina, que é o hormônio que a gente fala, o hormônio da fome. E aí você vai ter fome toda hora, que é aquela coisa de beliscar na geladeira toda hora, de ir comer toda hora, de toda hora estar procurando alguma coisa para comer. Então, a gente precisa de alimentos certos. Então, alguns alimentos saudáveis, eles estão sim te impedindo de emagrecer. Se você faz isso no café da manhã, então você já anota aí, né? Que você não pode comer alimentos como tapioca assim que você acorda, porque você vai estimular a grelina e você vai ter fome o dia todo. E ninguém te conta isso. E você está comendo alimentos saudáveis achando que você está fazendo certo e nada muda. A pochete continua aí, saltada em cima da sua calça. E você passa fome e você não consegue emagrecer porque você está comendo os alimentos errados, usando a estratégia errada. E aí, anota aí, né? Quais são esses alimentos, Nutri? Hoje eu vou falar alguns deles, não vou falar todos, tá, gente? Por exemplo, granola. Ah, Nutri, eu não como tapioca de manhã, eu como iogurte com granola. Iogurte com granola. Granola é cheia de açúcar. Eles adicionam açúcar e mel na granola. Então, vai uma dica da Nutri. Alimentos industrializados, você tem que olhar os ingredientes. Você vai lá, olha, ingredientes. O primeiro ingrediente que tiver é o que mais vai conter dentro daquele pacote. Então, por exemplo, Nutri, eu não como granola, eu como pão integral de manhã. Aí você vai lá, paga caro no pão integral, que não é barato. É um alimento ultraprocessado e que contém ingredientes que vão atrapalhar no seu emagrecimento. Sério, Nutri? Estou jogando dinheiro fora? Sim, você está jogando dinheiro fora. Então, você vai lá, ingredientes do pão integral. O primeiro ingrediente vai estar escrito a farinha enriquecida com ácido fólico. Então, farinha enriquecida com ácido fólico nada é do que farinha branca. Então, você está pagando por um alimento que você está achando que está te ajudando a secar a pochete, a emagrecer, e na verdade o que está acontecendo? Está te atrapalhando. Então, vamos lá, já falamos granola, pão integral, barrinhas de cereal, alimento ultraprocessado que contém um monte de açúcar. Vai te atrapalhar no processo de emagrecimento. Sério, Nutri? Cara, quando eu tô com fome à tarde, eu vou lá e como uma barrinha de cereal. Aí você come a barrinha de cereal 3 horas da tarde. Quando é 4 horas, você tá brocada de fome. Meu Deus, que fome! Eu tô morrendo de fome. Por quê? Porque você ativou o seu hormônio da fome. Então, esses alimentos, eles são saudáveis? São. Ainda tem pessoas que vai lá, come granola
coloca uma fruta e iogurte. Aí você dá uma quantidade de carboidrato que a gente fala, porque carboidrato vira açúcar no nosso sangue do mesmo jeito. Ele pode vir da fruta, ele pode vir do açúcar adicionado no café, ele pode vir de qualquer alimento. Ele vai virar açúcar do mesmo jeito, independente do alimento que você comeu. Ele pode ser saudável ou não, ele vai virar açúcar no seu sangue. E ele vai dar o pico glicêmico, que é onde a gente tem o quê? A ativação do hormônio da fome, que é chamado grelina. Então, se você come esses alimentos achando que está te ajudando, então, na verdade, o que acontece? Você está ativando o seu hormônio da fome. Então, esses alimentos, eles não vão te ajudar depois dos 40 anos, tá? Não vão te ajudar. Por quê? Porque a gente não tem mais 20 anos. A gente não consegue mais processar essa glicose como a gente processava lá atrás. Esse açúcar no seu sangue. Então você precisa sim comer alimentos que estimulem o seu hormônio da saciedade. O seu hormônio da saciedade, que é chamado de leptina. Então a leptina que é o que vai fazer você se sentir saciada. Então se você come, por exemplo, aí granola no café da manhã, substitui por ovos. Ovos, um café preto sem açúcar. Você vai ver que você não vai ter fome 9 horas. Essa vontade de comer você pode até ter por você não estar trabalhando aqui a sua mente. Mas fome você não vai ter, fome física. Você vai ter fome só na hora do almoço. Mas Nutri, eu também já fiquei sabendo que precisa comer de 3 em 3 horas, senão o metabolismo abaixa. Isso já caiu por terra há muito tempo. Você precisa comer sim, quando você tem fome. Pensa comigo, como que eu vou comer se o meu corpo não está precisando de comida? Ele não está pedindo comida. Por que você vai comer? Por que você vai dar comida para ele se ele não está te pedindo? Então não tem por que você dar esse alimento para ele. Ele não está te pedindo, ele não está com fome. Agora, a água é diferente. A água a gente não precisa fazer com que o corpo peça a água, porque quando você está com a boca seca, até a Nutri está com a boca seca, eu esqueci de pegar água, mas vou tomar meu café. Quando você está com a boca seca, é sinal que o seu corpo já está desidratado. Então a água é diferente. A água, eu tenho que tomar água constantemente, sem mesmo ter sede. Porque sem a água eu não consigo emagrecer, eu não consigo eliminar toxinas e o meu corpo continua inflamado. Eu posso falar para você, eu posso pegar você aqui pela sua mão, fazer a melhor dieta do mundo para você. Se você não tomar água, eu não consigo te entregar resultado. Se você não tomar água, você nunca vai conseguir emagrecer, porque você não consegue liberar toxina, muito menos gordura. Então, a água é diferente. Agora, comer de 3 em 3 horas, isso caiu por terra há muito tempo. Isso eu aprendi na minha faculdade lá em 2003, que você precisava comer de 3 em 3 horas. E foi assim que eu consegui ter resultados. Assim como a Ananda conseguiu ter resultados em 19 dias, 16 centímetros de cintura, comendo de tudo, comendo até a saciedade, sem passar fome, respeitando o nosso corpo. Se o meu corpo está pedindo comida, eu vou lá e dou comida para ele. Se ele não está pedindo, por que eu vou dar? Dar água para ele. Água ele precisa. Agora, comida só quando tem fome. Então, você não precisa comer. E quando, por exemplo, igual a Nutri falou, você acorda e já dá um alimento para o seu corpo achando que é saudável, você vai passar o dia todo visitando a geladeira. Por quê? Porque você estimulou o hormônio da fome, que é a grelina. Então, toda hora você vai estar ali. Mas Nutri, eu comi tapioca com ovo e comi também mamão. Certo? Então, você comeu uma proteína, que é o ovo,
e também comeu a tapioca e a fruta, que o açúcar da fruta é a frutose, certo? Então, aí diminui-se um pouco, né, o pico de glicemia, mas você ainda vai estimular o seu hormônio da fome. Então, os alimentos, eles são saudáveis, mas eles não vão te ajudar nesse momento. A gente precisa ter uma estratégia de alimentos que vão me trazer saciedade, que eu não vou passar fome e que vão desinflamar o meu corpo. Então, depois dos 40 anos, a gente precisa disso. A gente precisa de corpo desinflamado e a gente precisa dar para o nosso corpo aqueles alimentos que vão me trazer saciedade, que vão me trazer energia, nutrientes necessários para que assim eu consiga emagrecer. Então, às vezes, você está aí tentando, vou fazer um dia de dieta de uma nutri convencional, que eu faria para você há 5, 6 anos atrás. Não, mais, 7 anos atrás eu faria essa dieta para você, né? Então, você iria lá no meu consultório, eu ia falar para você assim, ó, você pode comer de tudo um pouco, mas você vai acordar, você vai comer meio pão francês ou um pão francês com queijo, leite, café. 9 horas você come uma fruta. Na hora do almoço, você vai comer arroz integral, feijão, carne, tudo porcionado, né? Então, 3 colheres de arroz, 3 colheres de feijão, 180 gramas de carne, 120 gramas de carne, dependendo da pessoa, porque a dieta ela tinha que ser minimamente calculada pelo peso, pela altura, pelo seu metabolismo. E aí, à tarde, você vai comer outra fruta e você vai juntar a mesma coisa do almoço. Eu tinha resultados? Tinha, porque era tudo minimamente calculado. Que a pessoa tinha que comer, então ia lá, calculava uma dieta, por exemplo, de 1.600 calorias. Se o metabolismo da pessoa era 1.900 calorias, a Nutri fazia uma dieta de 1.600 calorias, minimamente calculado, para ela perder 3 quilos em um mês, certo? Ela tinha resultado? Tinha. Mas ela passava fome, ela tinha que ser medido certinho, se ela passasse um pouquinho, ela já emagrecia 1 quilo. Entende? Então, nesse processo de dieta calculada, se você ultrapassar 200 gramas que seja no total do dia dos alimentos que foram calculados, você já não vai ter o resultado de 3 quilos. E aí, a pessoa às vezes ela não consegue medir, às vezes ela mede errado. E aí, tinha resultado? Tinha, eu tive resultados quando eu era uma nutri convencional, só que demorava e a pessoa passava fome, vinha o sofrimento. Hoje, a gente consegue eliminar até 14 quilos em 19 dias. Coisa que, quando eu era uma nutricionista tradicional, a gente demorava 6 meses para ter um resultado desse. Então, por quê? Porque a gente está o quê? Dando os alimentos certos para o meu corpo acelerar o meu metabolismo e eu queimar gordura rápido. Então, depois dos 40 anos, o nosso corpo não tem mais 20. Eu preciso ter essa estratégia. Eu preciso fazer com que o meu corpo funcione, queime gordura rápido e aumente o meu metabolismo, senão eu não vou conseguir emagrecer. Então, se você está aí comendo esses alimentos, que a Nutri já falou, granola, barrinha de cereal, pão integral, não estão te ajudando no processo de emagrecimento. Eles estão te atrapalhando. A partir do momento que você troca esses alimentos, você consegue aumentar o seu metabolismo, comer até a sua saciedade, você não precisa comer de 3 em 3 horas e você vai ter um grande resultado. Então, às vezes você gasta dinheiro comprando alimentos como barrinha de cereal, pão integral, achando que você está fazendo o certo e na verdade você está fazendo o errado. Você está inflamando o seu corpo e fazendo com que ele não queime gordura.
Então, meus amores, é isso. Você precisa de uma estratégia. Você precisa de uma estratégia para você pôr seu corpo para funcionar novamente e queimar gordura rápido, assim como a Nanda conseguiu agora, finalizou o projeto ontem, 16 centímetros em 19 dias. Então, é isso, meus amores. A Nutri já passou o recadinho de hoje, um recado importante, que se você trocar esses alimentos, você tirar esses alimentos, você já vai ter resultado. E não esquece da água, tá bom? Se você quer participar do nosso grupo VIP, vai na bio, o nosso grupo VIP está lá, entra, que a gente dá conteúdos gratuitos lá para você, já para te ajudar, tá bom? E se você gostou dessa live, compartilha com uma amiga que também tem que saber desse conteúdo e salva para você não esquecer. Um beijo grande, um beijo de luz e até a próxima. Tchau, tchau.